Olá pessoal, paz e bem, eu sou o Reverendo Boblis Botelho e, quero trazer uma reflexão nossa para esse julho tão complexo e cheio de contradições, não é mesmo? A gente passou aí metade do ano e nessa metade do ano a gente experimentou das mais profundas dores e notícias que muitas vezes desesperaram o nosso coração, até também tentar encontrar fôlego e ânimo nas pequenas respostas que alegravam a nossa caminhada tão desafiadora. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler os versículos 7 a 13. Não, 7 a 12. E, e quero falar com vocês sobre esperança no meio do caos. E acho que é uma mensagem que vem encontrar nosso coração no meio desse contexto. 2 Coríntios, eu tô com a NVI aqui, e nova versão internacional, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: O ministério que trouxe a morte foi gravado com letra em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Esse é um texto que me confronta porque, diante de todos os acontecimentos nesse nosso Brasil, eu confesso que mostrar confiança e ter esperança é um desafio, é um exercício. E quero convidar vocês da comunidade Paz e Bem a humanizarem a decisão de esperançar. Muitas vezes a gente olha para discursos de esperança com tanta convicção, como se a gente não fosse tão bom bastante quanto aquelas pessoas que dizem que tem esperança no meio do caos. E aquilo muitas vezes que deveria mobilizar nossos corações para encorajamento acaba gerando mais angústia, porque a gente não tem tanta esperança quanto aquela pessoa. Por isso, como reverendo evangélico, como pastor evangélico, eu quero dizer para vocês que muitas vezes ter esperança é difícil. E talvez você encontre esse vídeo e fale: nossa, que bom, porque eu já estava meio desanimado de sempre assistir uma mensagem de esperança e saber que os desafios me fazem não ter tanta esperança assim. E a reflexão de hoje é sobre esperança e confiança no meio do caos. Eu acho que é importante a gente primeiro lembrar que a carta de Paulo a Coríntios é uma carta escrita para uma igreja que estava vivendo os desafios de ser igreja num contexto onde eles não eram muito bem-vindos. Então, Paulo escreve sobre uma comunidade que precisava se diferenciar das outras. Especialmente uma coisa profunda nesse texto é que Paulo escreve logo depois sobre esperança como algo que faz a gente perseverar porque está tudo muito difícil. Então a esperança passa a ser inclusive um ato político no que Paulo traz. E, esse texto que ele está trazendo é um texto onde Paulo compara a glória da antiga aliança e a glória da nova aliança. E ele compara os ministérios que aconteceram no Antigo Testamento, especialmente de Moisés, com aquilo que Jesus trouxe para a nossa geração e para o nosso tempo. E aí ele fala várias vezes sobre isso, né? Aquilo que era feito, né, através do ministério de Moisés era bom, quanto mais o que Cristo nos faz. Aquilo que foi feito através da antiga aliança foi bom, quanto mais o que permanece agora. E eu acho que uma das coisas que me desafia a pensar a esperança é olhar para trás. E eles falam assim: Bob, não faz olhar para trás porque esse ano foi difícil, mas calma. Eu não quero lembrar de olhar para trás de janeiro a julho. Eu quero olhar para trás nas conquistas dos que vieram antes de nós. Nós já fomos colônia, nós já fomos povo escravizado, e ainda que a gente saiba que todas as contradições desses espaços, mulheres não votavam, a gente sabe que violência contra a mulher não tinha nenhum tipo de regulamentação,
discriminação contra pessoas LGBTs, casais LGBTs não podiam se casar, né? E por mais que a gente saiba que essas conquistas não são suficientes e que essas conquistas, inclusive, nem vieram apenas por benevolência ou por mérito da luta, e que elas são cheias de contradição, eu quero lembrar que elas chegaram. Hoje, eu, como um homem gay, ambiciono outras coisas na justiça do meu corpo e da dignidade da minha vida. Mas eu posso olhar para trás e lembrar que antes de mim vieram muitas pessoas LGBTs que conquistaram coisas que hoje eu tenho, como a possibilidade de ser casado com meu esposo. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque olhar para trás e lembrar da justiça que foi feita na época de Moisés, ou na época da revolta de Stonewall, no meu caso, me ajuda a olhar para hoje e falar assim, não, existe algo de legado que se permanece e eu posso esperançar. Dias melhores virão, sim. A gente vive um contexto de recrudescimento e de sufocamento das pequenas conquistas e garantias de dignidade que nossos corpos têm tido. Mas a gente pode lembrar que a voz da profecia que ecoou ao longo da história não se calou. E por isso a gente pode ser teimoso em dizer que, portanto, visto que temos tal esperança, e o que é essa tal esperança? É um sentimento abstrato no nosso coração? Não. É a certeza que antes de nós vieram outros. E essas pessoas permitiram que nós estivéssemos aqui com o que temos hoje. Ainda não é o bastante, mas é por causa dessa memória das histórias de pessoas que passaram na história do cristianismo e que mobilizaram isso, nós podemos prosseguir. E por isso, nós, em memória dessas pessoas, mostramos muita confiança. Talvez a confiança na transformação esteja difícil. Talvez olhar para alguma coisa que seja resplandecente esteja difícil. A luz no fim do túnel parece algo distante. Mas eu quero dizer para vocês que porque nós fomos conduzidos até aqui, com pessoas que tinham menos luz à distância do que a gente, nós confiamos que nós vamos sair de onde estamos. A esperança vem, a democracia vai sobreviver, a justiça brilhará como luz do sol, e a vitória de Jesus sobre a morte proclamará a dignidade de todas as pessoas e de todas as vidas. E por isso eu quero, através dessa mensagem, dizer que não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Não será aquilo que Deus está fazendo em nossos corpos, em nossa história, em nossa geração, ainda muito mais glorioso? Que esse grito de esperança teimosa, uma esperança teimosa, possa suscitar no nosso coração a continuação dessa caminhada insistente por um mundo de paz, bem, justiça e esperança. Deus nos abençoe.